Bom dia, meus amigos, minhas amigas. Hoje estamos mais uma vez reunidos em nome de Deus Pai Todo-Poderoso e vamos lhes falar hoje sobre Platão. Platão viveu 80 anos nos séculos V, IV a.C., nasceu na aristocracia ateniense e seu verdadeiro nome era Aristócles. Por quê? Porque ele tinha uma aparência física um tanto estranha, os ombros largos, a testa enorme, ou ainda porque seu discurso era imenso, e por isso recebeu o nome de Platão. Ele foi um discípulo de Sócrates e depois da morte do seu mestre, Sócrates, viajou bastante tempo, ampliando os horizontes culturais e amadurecendo suas reflexões filosóficas, tendo, ao retornar a Atenas, fundado uma academia que tinha um dístico à porta. Aqui não entra quem não souber geometria. Veja a importância que ele dava à geometria. A sua academia dedicava-se essencialmente a uma pesquisa científica, filosófica e a uma formação política daqueles que ali chegavam, tendo a maior parte dos seus ensinamentos nos chegado através dos seus diálogos. O objetivo da academia, entre outras coisas, era capacitar os estudiosos a pensarem por si mesmos à luz da razão. À luz da razão. E era um estudo supervisionado, ou seja, professor-aluno, aluno-professor, naquilo que, desde então, convencionou-se chamar de um processo dialético. Ele agradecia por ter nascido grego, por ser homem, por não ser mulher, por não ser escravo, e além disso tudo, ele se orgulhava de ter conhecido Sócrates, o mais sábio e justo de todos os homens. Ele escreveu nada mais, nada menos do que 36 livros, estabelece uma síntese, uma enorme síntese, uma profunda síntese doutrinal do pensamento grego, ainda que prematura e com alguns erros, pois a sua inteligência voava tão alto e rápido que causava pasmo. Mas, de qualquer forma, a crítica maior que se faz a ele é que ele não conseguiu conquistar o que era real de fato. Ele afirmava que há diversos graus de saber e que deve haver um ser que é a perfeição, a bondade, o belo, o amor, e que essas predicações todas estejam em estado puro. Onde isso tudo, o belo, bom, o lindo, o perfeito estaria? Essas predicações todas seriam Deus transcendente e distinto do mundo, e seria a medida de todas as coisas. Teve um pré-socrático chamado Protágoras, que ele dizia que o homem é a medida de todas as coisas. Percebam, o homem seria a medida de todas as coisas, ao contrário de Platão, que dizia que Deus era a medida de todas as coisas. Ele é apontado como precursor da filosofia cristã, seguida depois, na Idade Média, por Santo Agostinho. Platão contemplava o sensível, o concreto e o inteligível, o mundo das ideias. Ele dizia que o pensamento é uma coisa, os sentidos são outras, o inteligível é permanente, o sensível é transitório. Ele dizia ainda que o inteligível é a essência, é o que importa de fato, ao passo que o sensível é a aparência. Ele dizia que o inteligível é o real, ao passo que o sensível é o ilusório. E, por fim, ele contemplava o inteligível como sendo algo científico, a ciência, ao passo que sensível seria a doxa. Ele cria que a ideia, o que nós pensamos, é um ente metafísico que encerra o verdadeiro ser das coisas, sendo, portanto, o ser propriamente. As ideias, segundo Platão, têm atributos inúmeros. Eu vou resumir aqui e dizer que elas eram eternas, simples. Por que simples? Porque não se decompõem, são incorpóreas,
são imateriais, são incorruptíveis, são divinas e, por fim, absolutas. Antes de todas as coisas existirem, elas já existiam no topos Uranus, que é o lugar lá onde habita Deus. As coisas sensíveis, aqui na Terra, tudo que nós encontramos, esse micro nas minhas mãos, esta sala, tudo são meras sombras daquilo que de fato existe no topos Uranus. Ele escreveu ainda acerca do mito da caverna, que é um estudo interessantíssimo e caberia uma live específica sobre. Ele fala-nos ainda sobre o mito das reminiscências. O que é esse mito das reminiscências? Viemos de um mundo ideal e lá estávamos em contato com a verdade. Ao encarnarmos, ao vivermos, ao sermos gente propriamente dita, ficamos sujeitos à dor, ao sofrer, ao esquecimento, logo à ignorância. Sobre a alma, Platão discorria e dizia que a alma anima o corpo. A alma é o que mais se assemelha ao divino. Por quê? Porque a alma é imortal. Ele nos faz um apelo para que sejamos virtuosos. Por quê? Porque se o formos, nada nos afetará. Em tudo existe o mal, mas existe um princípio da conservação que ele denomina de bem. Então, o princípio da conservação é o bem. Aí nós vamos para o mundo real. E a podridão, que é o mal da madeira? E a ferrugem, que é o mal dos metais? Mas o que é mesmo sendo mal não se corrompe? Aí ele dá uma cacetada na nossa consciência. Ele diz que o que é sendo mal não se corrompe? Ele fala que é o injusto, pois sendo mal, sua alma permanece. Percebam a profundidade dessa afirmativa. Por fim, ele assegura que a ideia independe do tempo e do espaço e é considerado como o pai do idealismo. E quando ele não consegue, por qualquer motivo, explicar algo, ele deixa de lado, dá uma volta, passa por cima, passa por baixo, deixando para trás, dizendo que é salutar, pois a dúvida preserva a verdade. Este foi, num breve apanhado, o pensamento de Platão. Agradeço as suas gentilezas de estarem me ouvindo, de estarem me vendo. Deem um like se assim o entenderem e até uma próxima oportunidade, se Deus quiser. Até!